Olá, pessoal! Essa aula será sobre terapia focada na compaixão, que é conhecida também pela abreviatura TFC. É uma das terapias que faz parte da terceira geração das terapias comportamentais. Me apresentando também, sou Heloísa, sou formada em bacharel e psicóloga pelo Instituto de Psicologia da USP, onde eu segui meus estudos e me formei também mestre em ciências pelo programa de psicologia experimental. Atualmente, sou aluna de doutorado do programa de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E, como eu gosto muito desse tema, o meu projeto de pesquisa é sobre autocompaixão. E, além disso, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC, que, como a gente vai ver durante a aula, foi onde surgiu a TFC. Para começar, precisamos entender o que é compaixão. E esse é um conceito antigo no pensamento filosófico oriental. A psicologia ocidental, mais recentemente, tem tido bons diálogos com o pensamento e a filosofia orientais, buscando novas formas de compreender e lidar com a saúde mental. Para a psicologia ocidental, a compaixão vai ser definida através de uma combinação de emoções, pensamentos e comportamentos que nos volta para o sofrimento, justamente tentando compreendê-lo de uma forma não avaliativa, sem julgamentos. A definição mais aceita de compaixão para a terapia focada na compaixão é do Paul Gilbert, o fundador da TFC. Então, seria: a compaixão é a sensibilidade para o sofrimento de si e dos outros, com uma motivação e compromisso de tentar aliviá-lo ou evitá-lo. Então, a compaixão envolve reconhecer tanto as dificuldades quanto as belezas da natureza humana. A compaixão é uma tentativa de nos lembrar que somos todos humanos e que sofremos, passamos por dificuldades, mas que também temos habilidades para lidar com tudo isso de uma forma um pouco mais leve. E a compaixão é uma motivação para a gente olhar diretamente para o sofrimento e para prevenirmos o sofrimento. E o que não é compaixão? Porque podemos pensar em algumas coisas que achamos que estamos entendendo o conceito e, na verdade, estamos nos confundindo. Então, compaixão não é ter pena, não é um sacrifício, não é bondade, não é empatia, não é altruísmo, não é amor, não é doação, não é gentileza. Claro, alguns desses termos vão ter a ver com a prática da compaixão, mas a compaixão não se resume apenas a isso. Quando a gente fala em compaixão, a gente está falando em uma sabedoria de não se culpar com o desejo de se responsabilizar. É o que vemos na definição do Paul Gilbert. Então, a gente fala em coragem e em comprometimento. Coragem para perceber, compreender e se envolver com o sofrimento, tentando olhar para as causas deste sofrimento, e com o comprometimento para trabalhar para aliviar e prevenir o sofrimento. E como surgiu a TFC? Ela foi desenvolvida há mais de 30 anos pelo Paul Gilbert, que é um psicólogo e professor inglês. Ele percebeu, nos atendimentos dele com terapia cognitivo-comportamental, que as pessoas com problemas de saúde mental crônicos, complexos ligados à vergonha e autocriticismo, que com frequência tinham históricos difíceis de negligência e abuso, usavam um tom emocional muito hostil quando iam buscar pensamentos alternativos. E esses pensamentos muitas vezes eram ligados ali com sentimentos de decepção, hostilidade, desprezo, desistência. A prática de buscar pensamentos alternativos é uma das principais na TCC, que busca justamente esses pensamentos alternativos em oposição aos pensamentos disfuncionais. Então, se os pensamentos disfuncionais são muito radicais, muito exacerbados, muito negativos, os pensamentos alternativos buscam ser mais razoáveis, mais racionais. E ele foi percebendo nos atendimentos dele que as pessoas diziam: eu entendo a lógica dos pensamentos alternativos, mas eu ainda me sinto muito mal. Eu entendo que eu não tive culpa por aquilo que eu sofri, mas ainda assim eu me sinto culpado. E foi assim que ele passou a desenvolver a TFC. Então, as intervenções da TFC
começaram com a prática da criação de tons emocionais mais favoráveis e úteis para os pensamentos alternativos, para os comportamentos de enfrentamento e das experiências, buscando criar uma voz interior calorosa e amorosa, como se estivesse falando com um amigo, e sentiu o impacto desse tipo de voz. Então, o Paul Gilbert foi tendo essa percepção de que ensinar seus pacientes a falarem com eles mesmos como se falassem com um amigo era uma forma de tornar esse tom emocional mais caloroso, amoroso, consequentemente compassivo. Os pacientes com altos níveis de vergonha e de autocrítica se esforçavam muito para fazer isso. A TFC é uma terapia integrada que utiliza uma série de processos e intervenções de outras terapias. E o seu objetivo é garantir que o paciente se torne menos hostil consigo mesmo e que cultive uma motivação compassiva no processo de mudança. Agora nós vamos falar um pouco sobre quais são as raízes da TFC. Como eu comentei, ela se utiliza de vários processos e intervenções de outras terapias. E assim também ela se beneficiou de várias outras abordagens, teorias, entendimentos sobre os pensamentos, comportamentos e emoções humanos. Então, a TFC parte de um entendimento biopsicossocial, abrange entendimentos da psicologia evolucionista, da neurociências, da terapia social da mente, da terapia do apego, tem técnicas de algumas psicoterapias, se aproveita da psicologia budista, da psicologia junguiana, do behaviorismo e da terapia cognitivo-comportamental. Então, quando a gente diz que a TFC é biopsicossocial, é porque ela entende que nós somos o somatório de construções genéticas. Fomos ali evoluindo e carregamos cérebros desenvolvidos para lutar pela sobrevivência e para evitar a dor. Entretanto, a expressão dos nossos genes é moldada socialmente. Então, a gente precisa ter esse olhar de um todo, do bio, psico e do social. A TFC vai partir, então, de um modelo evolutivo da mente. Ela entende que o cérebro humano atual foi produzido durante milhões de anos de evolução e foi se modificando e se adaptando. E em termos de evolução, nós podemos entender que temos um cérebro antigo e um cérebro novo. O cérebro antigo era ali responsável pelas funções vitais, pela busca pela sobrevivência, pela evitação da dor e dos perigos. O cérebro novo, ele tem mais consciência dos nossos processos emocionais e cognitivos. E hoje, o nosso funcionamento humano envolve a dinâmica desses dois cérebros. E por isso, muitas vezes, a gente pode ter reações discrepantes à situação. A TFC também tem uma compreensão social construcionista. Isso significa que os nossos cérebros têm uma programação inata para que as pessoas se envolvam com as outras através de algum tipo de relação social. Nós somos programados para nos relacionar. E com isso, o nosso senso de eu também é construído através dessas circunstâncias sociais. Então, eu tenho a necessidade de me relacionar e, ao mesmo tempo, eu tenho a necessidade de me entender, né? Entender quem eu sou, como eu sou visto, através do meu meio social. E, por fim, uma das características muito importantes também da TFC é que ela busca uma compreensão da natureza funcional das emoções e como elas interagem. E para isso ela vai se beneficiar de um entendimento de 3 tipos funcionais de sistema de regulação das emoções. Nós usamos cores para nos ajudar a entender esses sistemas. Então, o vermelho seria o sistema focado na ameaça e na autoproteção, o azul focado na direção, busca e aquisição, e o verde na filiação, contentamento e tranquilidade. O sistema focado na ameaça e na autoproteção evoluiu para alertar e direcionar a atenção, detectando e reconhecendo as ameaças apropriadamente. Então, foi um sistema que surgiu pela necessidade da nossa sobrevivência, focando na ameaça e motivado pela busca por proteção e segurança. Com relação ao sistema focado na direção, na busca e na aquisição, trata-se de um sistema que foi projetado para observar e prestar atenção aos recursos vantajosos, em buscar, conseguir e obter prazer. Então, esse sistema
nos direciona para a oportunidade de atingir objetivos, conquistar recursos e também ajuda a focar e manter a nossa atenção nessas conquistas. E ele é responsável por nos organizar de forma a conquistar o que é importante para nós. Também podemos falar em relação a esse sistema de que há um crescente consenso de que as sociedades ocidentais estão estimulando em demasia essa competitividade de buscar, do querer, em detrimento da afiliação e do jeito de viver em comunidade. Então, estamos diante de uma motivação da competição. Sem perceber, as pessoas estão passando a ter necessidades mais e mais constantes de provar para elas mesmas e para os outros seus valores, e estão se tornando mais autocentradas, críticas, hostis consigo mesmas e com os outros. Finalmente, o sistema focado na filiação, no contentamento e na tranquilidade é o sistema que nos permite estados de quietude e de paz. Então, é um afeto positivo que está ligado a nos acalmarmos, descansarmos, sentirmos contentamento. Então, é um afeto positivo que está ligado a nos acalmarmos, descansarmos, sentirmos contentamento. É um estado de quietude quando não estamos mais sob ameaça, não estamos buscando ou conquistando algo. Representa um efeito calmante nos dois sistemas, né, de ameaça e de direção. Esses são os nossos sistemas de regulação das emoções e um grande trabalho da TFC está ligado a equilibrá-los, porque por vezes no nosso dia a dia, ou a gente está com o sistema vermelho muito ativado, ou com o sistema azul, ou com esses dois, e quase nunca nos lembramos do sistema verde, e precisamos de um equilíbrio. É como funcionamos. Se temos 3 sistemas, precisamos que eles funcionem conjuntamente e igualmente. Só assim eles podem, de fato, atender nossas necessidades emocionais, conforme cada um pode contribuir. Na TFC, a compaixão é compreendida em termos de habilidades e atributos específicos. E como que o Paul Gilbert chegou a essa compreensão? Eu já apresentei para vocês a definição dele de compaixão, e essa definição foi inspirada na definição do próprio Dalai Lama, que está aqui. Então, compaixão é a sensibilidade para o sofrimento de si e dos outros, com um profundo comprometimento para tentar aliviá-lo. Então, aqui nessa primeira parte da definição, a gente tem que compaixão é a sensibilidade para o sofrimento de si e dos outros. Aqui, nós estamos nos referindo à necessidade de desenvolver os atributos de compaixão. E na segunda parte da definição, nós temos com um profundo comprometimento para tentar aliviá-lo. E aí aqui nós estamos falando em desenvolver as habilidades de compaixão. Então, a definição de compaixão, pode ser definida em 2 partes. Os atributos que estão ali relacionados à coragem, à sensibilidade, e as habilidades que estão relacionadas ao comprometimento, ao envolvimento. Então, nesse esquema resumido, nós temos que os atributos da compaixão são simpatia, tolerância ao sofrimento, empatia, não julgamento, interesse pelo bem-estar, sensibilidade. E aqui nós temos as habilidades, que são imaginativas, racionais, comportamentais, sensoriais, sentimentais e atencionais. Desenvolver compaixão, então, estará relacionado a desenvolver seus atributos e habilidades. E isso é feito através do que nós chamamos de treino da mente compassiva, ou TMC. O objetivo do treino da mente compassiva é ajudar o indivíduo a desenvolver os seus sistemas de apoio interno, que ele possa criar coragem para entrar em contato com o conteúdo doloroso que ele tem dentro de si. E é uma forma de ajuda para desenvolver uma relação compassiva consigo mesmo, para substituir a relação de reclamação, condenação e autocrítica. Pensando um pouco mais sobre como podemos desenvolver compaixão, a TFC vai trazer uma ideia de compaixão que é proposta como fluxos. O desenvolvimento da compaixão dos outros para si vai ser importante principalmente em casos em que há dificuldade de pedir ajuda, de receber elogios, de receber cuidado, de permitir que as pessoas se sensibilizem pelo nosso sofrimento. Já no fluxo de compaixão de si para os outros, nós temos menos bloqueios e resistências nesse fluxo,
Biologicamente, nós temos mais propensão a sentir e expressar compaixão pelos outros mesmo. Na verdade, nós temos até a mesma propensão para receber essa compaixão pelos outros, mas nós não somos socialmente encorajados para isso. E na compaixão de si para si, que seria a autocompaixão, é o fluxo onde as pessoas encontram mais dificuldade. E esse é o principal foco de trabalho da TFC. Então, sentir compaixão por si mesmo significa estar atento ao próprio sofrimento e estar comprometido em aliviar e prevenir o próprio sofrimento. É algo que exige coragem, sabedoria e força. Continuando nesse processo de desenvolver a compaixão, nós vamos ter o treino da mente compassiva, como vimos, que se refere a várias formas, técnicas específicas que vão nos ajudar a sentir compaixão e a desenvolver os vários aspectos da compaixão por nós mesmos e pelos outros. É importante ainda, para a terapia focada na compaixão, que a gente fale sobre o conceito de selfies ou de eus. Nós vamos ter diferentes motivações e emoções organizando a nossa mente e o nosso corpo de diferentes formas. E dependendo do que tiver acionado, diferentes versões nossas vão assumir o comando. Nesse caso, podemos até nos lembrar do filme Divertidamente, podemos também pensar na brincadeira do anjinho, do diabinho, falando na nossa orelha. Esses nossos selfies vão organizar a forma como a gente presta atenção, pensa, sente, raciocina, imagina, como nós nos comportamos. E a gente está diante de vários eus mesmo. Então, podemos ter um eu bravo, um eu triste, um eu ansioso, um eu crítico, mas nós vamos ter também o eu compassivo. E é com ele que nós vamos trabalhar, procurando muitas vezes enfrentar alguns desses eus que podem nos fazer muito mal, trazendo um eu que vai ser mais compreensivo, que vai ter coragem, que vai se comprometer a cuidar de si mesmo e enfrentar algumas dificuldades e o que for necessário. E algo que é muito poderoso e transformador do trabalho da terapia focada na compaixão são os insights que ela traz para nós. E um deles, que certamente é o principal, que traz um grande alívio a muitos que tiveram contato, é a percepção de que nem tudo é culpa nossa. De que às vezes vai ser o nosso cérebro, com o qual nós nascemos e não escolhemos para ter, que é capaz de gerar conteúdos que causam grande transtorno, causam emoções mirabolantes e que muitas vezes nós vamos ter que aprender a conviver. Então, uma das grandes mensagens da TFC é de que nós não temos culpa, mas nós temos responsabilidade. Então, nós precisamos aceitar que nós não escolhemos o que pensamos ou sentimos e que não é nossa culpa nascer com esse cérebro, mas nós somos responsáveis pelo uso que nós vamos fazer da nossa mente e como nós vamos mudar os nossos comportamentos e os nossos sentimentos que nos causam sofrimento. E por fim, um grande foco de trabalho da terapia focada na compaixão, assim como de várias terapias, é a relação terapêutica, especialmente para a TFC, porque ela vai trabalhar com esses aspectos dos relacionamentos, dos sistemas de afiliação. E qual que vai ser então a ênfase na relação terapêutica na TFC? Vai ser a despatologização e a diminuição da vergonha. Então, a TFC vai trabalhar na facilitação do desenvolvimento e do acesso ao sistema de afiliação e contentamento, para ajudar a balancear a ameaça e a direção. Então, os terapeutas da terapia focada na compaixão vão promover uma relação terapêutica segura e protegida que permite que os pacientes se movam na direção da sua angústia, para que eles se esforcem para criar uma atitude compassiva flexível. Essa foi uma apresentação breve sobre a terapia focada na compaixão. Temos vários aspectos para aprofundar. Espero ter despertado o interesse e a curiosidade no tema, bem como ter trazido algumas contribuições terapêuticas que o tema naturalmente traz quando temos contato com ele, e agradeço a atenção. E aqui eu deixo meu e-mail, caso queiram enviar alguma dúvida. Muito obrigada!